Em nome de Jesus, amém. Amém. Ontem, praticamente todos os noticiários estarrecidos trouxeram pelo menos alguma nota, alguma informação do atentado contra o ex-presidente e candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. E sem exceção, eu tive cuidado de ler boa parte dos principais líderes do planeta e todos condenaram aquele atentado. Independente do espectro político das pessoas e das suas preferências, todos condenaram aquela ação. Por quê? Porque uma palavra que hoje vive nos principais trends de comunicação dos nossos dias, todos diziam a mesma coisa, porque aquele tipo de ação é uma ameaça à democracia. E é verdade isso. E democracia é algo importante que deve ser apreciado, que significa o poder para o povo, respeitar a opinião do outro, discutir as ideias e escolher o caminho. E apesar do grande valor da democracia, a verdade é que o modelo democrático, ele é recente na história. Embora os gregos tenham concebido a ideia, foi só depois da Revolução Americana e Francesa que de fato nós recebemos a democracia. E como era então antes disso? Antes disso, via de regra, nós tínhamos algumas formas de o que podemos chamar de governos monocráticos, com imperadores e reis que decidiam. O rei é a lei, ele diz como é que a coisa tem que acontecer. E o povo de Israel foi criado por Deus de uma maneira extraordinária. Você se lembra que Deus escolhe um homem idoso e uma mulher estéril, para que a glória toda seja dele na criação de um povo novo chamado povo de Israel. E no desdobramento da história de Israel, Deus estabelece um reino. Ele colocou, começando com o rei Saul, um rei. Mas diferentemente de todos os povos, a ideia é que aquele rei, ele não era divino, ele não era o grande monocrata da situação e do exercício da autoridade, mas ele era um regente. Ele era alguém que governava, submisso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso. Ele era um servo do Deus Todo-Poderoso. E esse modelo é chamado de teocracia. Deus governava por meio deste regente. E porque Deus era o governante, então Deus tinha total direito de estabelecer e oferecer as suas leis e exigir um determinado comportamento do seu povo. E no Antigo Testamento é exatamente o que recebemos. De fato, há uma linguagem técnica que se chama de pacto suzerano. Quer dizer, um rei soberano, um Deus soberano, estabelece todas as regras e diz assim: se vocês me obedecerem, eu vou cuidar de vocês, eu vou abençoar vocês, mas se vocês me desobedecerem, eu vou disciplinar vocês. O nome disso é pacto suzerano, muito presente no Antigo Testamento. Agora, o que me chama a atenção é que Deus, sendo esse ser todo-poderoso, tendo todo o poder, sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, dentre os 613 mandamentos que encontramos na lei, nós nos deparamos com algo que, para mim, é pelo menos curioso. Que esse Deus, esse Deusão, grandão, poderoso, ordena ao seu povo que comemore festas. Ele dá ordem que o povo dele tinha que celebrar a vida, tinha que se reunir em 3 festas pelo menos ao longo do ano, e todo homem adulto era exigido que ele fosse para Jerusalém e comemorasse 3 festas. Pense nisso. Deus Todo-Poderoso dizendo: eu quero que o meu povo seja um povo que celebra a vida. E eles tinham essas 3 festas. A primeira delas, a Páscoa. Você se lembra? Moisés, instrumento de Deus para libertar o povo de Israel da força e do governo despótico do faraó do Egito. Então eles comemoravam essa festa. A outra festa era a peregrinação no deserto, quando no deserto eles tiveram que morar em suas cabanas.
E Deus se mostrou tão generoso e cuidadoso com o seu povo no deserto que as temperaturas durante o dia, o sol a pino podia matar pessoas de insolação. O que fazia Deus? Deus enviou uma nuvem, um guarda-sol, protegendo o seu povo no deserto. O segredo era não sair debaixo da nuvem, não ficar nem para trás nem para frente, seguir a nuvem, debaixo da nuvem, sob a nuvem, e você estaria protegido. Mas mais que isso, à noite, a temperatura no deserto caía abaixo de zero. E o que fez Deus? Deus providenciou um aquecedor, uma coluna de fogo, que acompanhava o povo durante as duras noites da jornada que enfrentavam. Mas não fica longe da coluna, porque é ali que Deus aquece você. Então, Deus disse assim: vocês vão comemorar isso ano após ano. Vocês vão preparar uma cabana, e quando os filhos de vocês perguntarem: pai, mãe, por que não vamos dormir lá dentro de casa hoje, onde tem jacuzzi, cama confortável? Vamos dormir na cabana? Sim, porque nós fomos peregrinos no deserto. E a terceira festa é a festa do Pentecoste. Pentecoste significa 50 dias depois da Páscoa. Era uma festa da colheita, uma festa em que se celebrava o fato de que Deus é o grande provedor do seu povo. Celebrar, comemorar, tirar um tempo para parar, pensar e descansar. Viaje no tempo por um instante. Imagine que você fosse uma daquelas pessoas. E você tem essas leis que você tem que comemorar, celebrar e fazer festa. Mas você é um agricultor. Você tem que cuidar da terra, você ara a terra, planta semente, colhe os frutos da terra. E você vai trabalhando, cuidando das suas coisas, cuidando da sua casa, cuidando da sua família. E você olha lá no calendário e está chegando o dia de você parar tudo e ir comemorar a festa. De confiar em Deus e ir lá celebrar a festa. Será que não surgia nem um pouquinho de ansiedade? Do tipo: puxa, eu vou sair daqui, tenho que ir lá para Jerusalém. Quem que vai cuidar da minha colheita? Será que a minha plantação vai ficar bem? Eu vou ter que deixar a minha casa, mas será que a minha casa vai ficar segura? Bem, nem sempre as famílias viajavam acompanhadas. Às vezes é só o marido, só o pai ia na viagem. Outras vezes é a família toda. Temos o exemplo no Novo Testamento da família de Jesus, indo celebrar a Páscoa. Inclusive vocês lembram que José e Maria esqueceram o menino Jesus lá no templo. Que coisa, hein? Eu já esqueci meus filhos na igreja. Ligaram: pastor, esqueceu o filho na igreja. Mas esquecer Jesus na igreja, eu não sei como é que eles se viraram quando chegaram no céu. Ok, José e Maria, eu quero conversar um pouco com vocês. Vocês esqueceram meu filho lá na igreja. Mas não era comum, normalmente o pai ia sozinho. Então o pai ficava pensando o seguinte: como é que os meus filhos estão lá na casa? Era um exercício de fé, de confiança, deixar todos os afazeres e fazer muitas vezes uma longa viagem de vários dias e estar lá em Jerusalém celebrando a Deus. E no caminho, o coração: pum, pum, pum. Como é que estão as coisas? Será que deu certo? Será que cuidaram da galinha? Será que plantaram a semente? Será que colheram os frutos? Mas Deus é tão bondoso, Deus é bondoso, amém? Tão bondoso que Ele resolveu fazer o seguinte: Ele inspirou homens com canções, com letras maravilhosas, inspiradas pelo Espírito Santo, para encorajar o povo durante as suas viagens. E assim, eu agradeço o Natan, que tem futuro na igreja, porque se ele está tocando uma música que eu fiz, ele tem futuro na igreja. Mas veja você, as letras dos hinos que Deus inspirou, aquelas canções, são incomparavelmente profundas. E eles tinham uma coleção. O livro dos Salmos é um livro dessas coleções de canções e de hinos inspirados por Deus. E cada coleção trata de um determinado assunto, é para uma determinada ocasião. E há um conjunto de hinos chamado hinos de romanagem, ou hinos de peregrinação,
Que quer dizer o seguinte: enquanto você ia na estrada, deixou todas as suas coisas lá para trás, deixou a sua casa, deixou seus filhos, deixou a sua agricultura, e você está indo no caminho e falou: puxa, eu vou ter que parar tudo e estou indo lá para descansar e celebrar Deus. Será que vai dar certo esse negócio? Bem, na estrada eles cantavam alguns hinos, e esse aqui é o hino que nós vamos meditar brevemente. Salmo 127, versículo de 1 a 5. Agora que entendemos o contexto, eu tenho certeza que esse salmo vai fazer muito sentido. Salmo 127, versículos de 1 a 5. Se você encontrou, diga amém. Eu espero mais um pouco. Amém? Nas traduções mais antigas, em itálico, você vai encontrar o título Cântico de Romanagem, ou de Peregrinação, de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É sugestivo que este seja um salmo de peregrinação. A pessoa está preocupada com tudo e o salmista: vamos cantar, vamos cantar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E eles cantavam isso enchendo o coração. Mas é mais interessante ainda que o compositor deste salmo seja Salomão, o homem mais sábio do mundo antigo. E que, diga-se de passagem, foi um exímio construtor. Ele construiu o templo de Deus, considerado uma das maravilhas do mundo antigo. O glorioso templo do Senhor foi construído por Salomão. Salomão construiu o palácio perfeito. Salomão construiu as cidades fortificadas. Salomão construiu aquedutos e infraestrutura da cidade de Jerusalém. Se tinha uma pessoa que entendia de construção, o nome dessa pessoa era... Viu que rimou? Se tinha uma pessoa que entendia de construção, o nome dela é... Vocês são geniais, é isso mesmo. Salomão. Ele entendia de construção. Ele sabia o que era edificar do zero. Ele sabia o que era fazer grandes construções. E ele começa este salmo dizendo: mas se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Ele sabia o que significava criar cidades fortificadas, com vigias. Ele disse: mas se o Senhor não vigiar, em vão trabalha a sentinela. Coloque-se por um momento nessa viagem da história, em que todos nós temos essa insegurança, e ouvimos estas palavras dos lábios de Salomão, palavras inspiradas. Há um incidente gramatical aqui interessante. Note no versículo 2 que o texto diz assim: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Por isso que tem gente que gosta de vir no culto e dormir. Fala: estou dormindo, mas Deus está dando aqui, enquanto eu estou dormindo. E tá bom, irmão, vem assim mesmo. Olha só, os seus amados ele dá enquanto dormem. Essa palavra amados é yadid no hebraico. E se você abrir no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 25, você vai ver o seguinte, que Davi deu o nome a esse filho de Shalomon, o homem da paz. Mas Deus levanta o profeta Natã, que vai até Davi, e diz assim, 12, 25, 2 Samuel 12, 25. E enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. Natã deu ao menino o nome de Gedidias, por causa do Senhor. Gedidias é Iedidiá. É a mesma raiz e significa amado do Senhor. Você sabia que artistas têm essas manias, né? Dizem que Michelangelo colocava códigos nas suas obras que apenas ele e poucos amigos conheciam. Michelangelo e tantos outros. Eu tenho alguns exemplos aqui nossos. Eu escrevi alguns livros e tive a alegria de ter pessoas diferentes fazendo as capas dos livros.
O Wilson Cardoso fez capa do livro, o Rogério Lopes fez capa de livro, e o Júnior Tarrataca fez capa de livro. E desse livro que é Forjando Vencedores. O Forjando Vencedores é o meu best-seller, e não é nem propaganda porque está esgotado, não posso vender para você. Mas o Júnior fez nessa capa um homem trabalhando, um ferreiro trabalhando. Mas ele pôs um detalhe. Ele colocou na mão do ferreiro um sinal, como se fosse o cravo de Cristo, para dizer que o ferreiro é Cristo forjando a nossa vida. Quem sabe disso? Só ele e aqueles a quem ele contou. É um segredo artístico. Os artistas gostam disso. Salomão, o homem sábio, construtor do mundo antigo, ele diz assim: o Senhor, Ele dá aos seus amados o mesmo nome, o nome dele escondidinho ali. Ele está dizendo, eu sei o que é isso. Eu experimentei isso na minha vida. Quando Salomão diz que nós podemos confiar e descansar em Deus, ele não faz apenas um discurso vazio. Ele fala da sua própria experiência. Vamos fazer um teste. Esse lado aqui, como é que está de memória? Vamos descobrir agora. Se o Senhor... Ótimo, mas começa comigo. Se o Senhor não edificar a casa, tá bom? De novo. Aí esse pessoal diz assim, em vão? Em vão trabalham os que a edificam. Pegou? Em vão. Ai, ai, ai. Bom, então imagina o seguinte, a pessoa está viajando lá no deserto, deixou a casa dele, está indo preocupado no caminho, pensando, puxa, será que a casa vai ficar bem? Eu larguei tudo para ir buscar a Deus agora, celebrar a Deus, orar a Deus, cantar para Deus, descansar em Deus. Será que as coisas vão ficar bem lá no caminho? Coração tum, 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 cheio de ansiedade, de insegurança, de medo. Mas as pessoas iam cantando o hino de romanagem, o hino de peregrinação, e cantavam normalmente num modelo de contracanto. Então aqui, dezenas e dezenas de peregrinos que são vocês, e o Leandro está fazendo essa viagem pela primeira vez, ansioso. Será que dá para descansar em Deus? Será que é seguro descansar em Deus? E eles escolhem o Salmo de Salomão, do construtor, que sabe que pode descansar em Deus, que colocou o nome dele lá e diz assim, eu já experimentei o cuidado de Deus. E aí eu estou indo aqui todo inseguro, e de repente esse lado dos peregrinos dizem assim, Peraí, gente, peraí. Eu estou inseguro, vocês precisam me ajudar, com essa energia, essa força de vocês aí, eu vou voltar. Mais uma chance. Estou vindo inseguro, preocupado, será que vale a pena confiar em Deus, descansar em Deus, e aí? Aí eu fico todo... Não, peraí, agora eu vou falar deles. Aí eu fico todo... Se o Senhor não edificar a casa, poxa, Ele está cuidando lá da casa... Não, peraí. De novo aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aí eu falo, acho que esse negócio de confiar e descansar em Deus vai dar certo. Deu certo com Salomão. Eles estão cantando isso. Então eu vou adiante a Jerusalém, confiar, celebrar e descansar em Deus. Note no Salmo, que do versículo 1 ao 2, nós temos a palavra vão. Olha só, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, ou em vão, vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Ele diz assim, é vão e é vazio
todo o seu esforço, toda a sua disciplina, toda a sua dedicação, todo o seu zelo, se Deus não fizer parte da equação. Por quê? Porque nenhum de nós pode produzir qualquer coisa que seja relevante e carregada de significado para a eternidade, a menos que Deus esteja presente. A menos que Deus faça parte dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos desejos, da nossa ambição. Se Deus não fizer parte, não há sentido, não há significado, é vazio, é inútil. Então, deste salmo, 3 lições emergem. Primeiro, há uma disciplina na vida que é inútil. Há uma dedicação na vida que é inútil. Mas há um descanso e uma dádiva para aqueles que creem. Veja só a disciplina inútil. O texto diz assim: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Pergunto a você, disciplina é uma coisa ruim? Não, disciplina é uma coisa boa. E o texto aqui descreve alguém que tem disciplina, porque é alguém que levanta de madrugada, que vai dormir tarde. É alguém que é disciplinado. Mas ele diz, se tiver toda essa disciplina na vida, mas Deus não fizer parte da equação, isso é inútil, é vazio. Veja Hebreus capítulo 3, versículo 4. Hebreus 3, 4 nos mostra que qualquer vida disciplinada sem a bênção de Deus, ela é totalmente inútil, ela é vazia. Veja só, Hebreus 3, 4. O contexto da passagem, o autor está fazendo uma descrição do trabalho de Moisés no Antigo Testamento, e ele diz assim: pois toda casa é edificada por alguém, mas Deus é aquele que edificou tudo. Se Deus estiver fora da equação, qual será o resultado? Salomão, o grande construtor do mundo antigo, aquele homem que recebeu o nome amado de Deus, ele sabia disso, por experiência. Então, como é que está Deus na equação da sua vida, dos seus sonhos, de descansar em Deus, de confiar em Deus, de separar um tempo e falar: Deus, eu estou aqui para colocar nas tuas mãos os meus sonhos, os meus planos, de ousar parar alguma coisa e confiar que Deus cuidará de nós. É um exercício de fé. E há um exemplo interessante que é a Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China foi construída, claro, para proteger e defender de invasores. A muralha tem 21 mil quilômetros de extensão, 6 metros de altura, de 4 a 12 metros de largura. É enorme. Se tem alguma coisa que pode oferecer segurança, seria a muralha da China. Dizem que a muralha da China pode ser vista lá da Lua. Como eu ainda não fui, eu não tenho certeza, mas eles dizem. É seguro? Mas os mongóis entraram lá. Eles conseguiram invadir a China. Como? Se tinha toda essa muralha? Fácil. Eles subornaram os guardas. Foram lá, pagaram o porteiro e o porteiro disse: pode entrar. Sabe por quê? Porque se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós precisamos, queridos, ter a certeza de que nos nossos planos, nos nossos sonhos, Deus tem lugar. Porque só a disciplina não nos leva lá. E o texto continua e nos mostra que a dedicação, ela pode ser inútil. Diz assim: penosamente granjeaste. É alguém que trabalhou, suou a camisa para conquistar alguma coisa. Ele conquistou pesado, ele lutou. A comida que está na mesa foi uma comida suada. E ele não dá o direito de que ninguém reclame. Fala: sabe quanto custou isso? Quantas horas do meu trabalho? Ninguém reclama. Ela não reclama do carro não, porque esse carro aqui, eu comprei em 36 vezes e o negócio foi duro. Penosamente granjeaste. Mas se Deus não estiver ali, se Deus não estiver, enquanto exercemos todo esse esforço excessivo, essa ansiedade que nós temos sem a bênção de Deus, de nada vai nos ajudar. Você se lembra de Gênesis capítulo 11? É a história da construção da Torre de Babel. Uma das grandes construções do mundo antigo. Um dos zigurates mais famosos que se pode procurar na enciclopédia Barça. Você já foi lá?
Já visitou? Não. Por quê? Porque não existe mais. Caiu. Despencou tudo. Por quê? Porque qualquer esforço sem a bênção de Deus é um esforço inútil. Eles eram bons construtores. Eles tiveram todo o esforço, eles estavam juntos, eles tinham um planejamento estratégico, planejamento tático, objetivo bem definido, eles tinham tudo para dar certo. Só faltava uma pessoa na equação. Quem? Deus. Faltava Deus. Eu pergunto a você, onde está Deus no seu sonho, na sua vida? Entenda que o texto nos desafia a considerar que a soberania e a sabedoria de Deus é mais importante e mais essencial que a nossa disciplina e a nossa dedicação. Isso me parece meio cansado. Porque talvez você esteja confiando apenas na sua disciplina, confiando apenas no seu esforço, e está na hora de você confiar tanto em Deus e descansar. Tem coragem? Tem a ousadia de dizer, não, eu vou deixar lá. Imagina o fazendeiro, ele está indo no caminho, ele arou a terra, ele plantou as sementes, é aquele cara lá que eu te falei há pouco, e ele está indo lá para Jerusalém, na festa em Jerusalém, e ele está pensando no caminho, puxa, e as minhas sementes que eu plantei lá, será que elas vão germinar? E aí no meio de toda aquela insegurança, as minhas sementes vão germinar ou não vão germinar? Aí ele, opa, eu plantei, eu reguei e Deus dará o crescimento. Então, para você que deve estar pensando assim, olha aí, está vendo, pai, eu posso ficar tranquilão aí. Não. Você plantou, você regou. Deus dará o crescimento. Confie no Senhor. Coloque Deus no começo de tudo que você faz, coloque Deus no meio de tudo que você faz, coloque Deus no fim de tudo que você faz, porque Deus é o soberano de todas as coisas. Confie a Ele o resultado de todas as coisas e descanse no Senhor. Amém? Quando as coisas parecerem estão fugindo do seu controle, eu vou descansar em Deus. Agora é hora de descansar em Deus. Eu vou confiar em Deus nessa situação. João capítulo 15, versículo 5 diz assim, Jesus, palavra de Jesus, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É Ele, é pelo poder dEle, é pela presença dEle. Vamos confiar no Senhor. Deixe de lado a sua insegurança, o seu temor e toda essa energia que você acha que tem que gastar. Faz o que te cabe e confia o resultado nas mãos de Deus. Isso nos leva ao nosso último ponto da noite, descanso e dádiva. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Ou como verte a NVI, o Senhor concede sono àqueles a quem ama. Embora as traduções vertam de maneira diferente a construção hebraica, o sentido é o mesmo, é conseguir chegar à noite e dormir. E dizer, não, eu vou dormir, eu vou descansar, porque eu fiz o que eu tinha que fazer, o resultado está na mão de Deus. Eu não vou ficar tentando controlar tudo isso, que eu vou ficar doido, está nas mãos de Deus. Eu agora vou descansar. O Senhor cuidará de tudo isso. Porque essa é a promessa de provisão de Deus enquanto descansamos com fé nele. Esse é o convite. Então, se a sua temperatura, a sua luta na vida, as suas dificuldades, o que quer que você esteja vivendo, está ficando muito complicado e você está perdendo aquele controle interior, é hora de você dizer, chega, parei. Está nas mãos de Deus e eu vou descansar agora. Eu vou entregar e descansar, confiando que Ele está cuidando das sementes que foram plantadas. Amém? É isso que devemos fazer. Você deve lembrar dessa história. Nas Olimpíadas de 1924, Eric Liddell, cristão dedicado, filho de missionários, eles eram missionários na China, e ele era um especialista na corrida de 100 metros. E ele cresceu numa família que tinha uma tradição bem rígida. A tradição da família dele era a seguinte, no domingo,
Não se faz outra coisa a não ser servir a Cristo. Tudo que for fazer no domingo é para servir a Cristo, é para a glória de Cristo. E olha só, ele se classificou para a final, para correr 100 metros. Mas que dia era a corrida? Domingo. Aí o Ladel disse, eu não vou. Mas que loucura, não, eu não vou. Eu vou descansar no domingo, tudo que eu fizer no domingo, eu vou fazer para honrar a Cristo. Ele falou, o que você vai fazer então? Ele disse, eu corro a corrida de 400 metros. Mas ele não estava treinado para 400 metros. Ele não era especialista em 400 metros. Mas ele disse, eu vou honrar a Cristo. Eu quase que posso ouvir ele dizendo, eu vou honrar a Cristo. E Cristo dizendo, então eu vou honrar você. Porque ele correu a corrida de 400 metros. E não só venceu, ganhou a medalha de ouro em primeiro lugar, mas ele foi o recordista das Olimpíadas naquele ano. Por quê? Porque ele ousou confiar e descansar em Deus. Existem muitas coisas querendo roubar nossa atenção, tirar nossa paz, tirar nossa serenidade. Mas nós precisamos ousar e confiar em Deus. Estar aqui hoje é um ato de fé, de confiar em Deus, de parar tudo para ouvirmos a palavra de Deus, para orarmos e dizermos, Senhor, eu desejo confiar em Ti. Então nós vemos nesse texto a soberana providência de Deus em 3 esferas, na construção de um lar, na proteção da cidade, no pão de cada dia. E nesses 3 exemplos, a presença soberana de Deus é mais essencial para os resultados do que os nossos esforços. Sem Deus na equação, todo esforço humano é vão. Eu tenho um pequeno estúdio em casa, que a Júlia me permitiu construir na época da pandemia, onde eu escrevo, gravo, faço as minhas lives quando dá. E acima do meu computador, a Júlia colocou delicadamente o trecho de um salmo. É o Salmo 46:10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Porque eu vou fazer uma confissão para vocês. Quem convive comigo sabe que eu não tenho dificuldade com disciplina. Eu não tenho dificuldade em ser uma pessoa disciplinada. Eu não tenho dificuldade em ser uma pessoa dedicada. Mas eu tenho grande dificuldade em ser uma pessoa descansada. A minha grande prova é tentar ficar fazendo malabarismo na vida para que tudo esteja no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. E quando eu olho para aquele salmo, aquietem-se e saibam, eu sou Deus. Isso me ajuda a caminhar como aquele fazendeiro que saiu inseguro e lembrar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será acordar de madrugada e trabalhar até tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, que trabalham, que se dedicam, mas Ele dá enquanto eles dormem. Sabe o que eu estou achando? Que talvez você não está colhendo tanto fruto em algumas áreas da sua vida porque você está agitado demais, está estabanado demais. E Deus talvez esteja dizendo, ei, que tal tirar um cochilo? Que tal dar uma descansada? Confie em mim. Confie em mim. Vamos colocar em pé.